nome é Nathalie. Esse trabalho que eu vou apresentar é um desdobramento da minha tese de doutorado, que foi defendida ano passado. Na verdade, eu pesquiso sobre mudanças nas famílias, na condição das mulheres, a questão da desigualdade de classes, a questão da socialização dos filhos, em que a questão da educação tem um papel importante, é um capítulo da minha tese. No início desse ano, um amigo, professor da Faculdade de Educação, me convidou para apresentar minha tese por os alunos dele no curso sobre Educação e Desigualdades Sociais, o que me levou a fazer uma releitura do aspecto da educação na minha tese. E, na época, coincidentemente, eu vi a divulgação do evento. Eu falei, com esse título tão instigante, tantos temas instigantes para quem estuda desigualdade social, não posso perder. Felizmente, eu estou aqui, está sendo uma oportunidade muito grande, eu agradeço muito. Então, com esse meu perfil de pesquisa sobre família, né, a questão do lugar da família na dinâmica das desigualdades sociais, conheço o trabalho, né, da Maria Alice Nogueira, as coletâneas sobre família e escolarização, alguns trabalhos mais que fazem essa ligação. E eu vou trazer uma outra questão que é menos estudada, que eu vi alguns indicadores que eu quero aprofundar aqui para frente, associação entre os processos de formação de família e os percursos de escolarização, né? Uma parte é uma questão das desigualdades entre os filhos e filhas, né? no processo de escolarização, as desigualdades de classe e as desigualdades de gênero, né? Muito especificamente a questão da vantagem feminina, do sucesso escolar feminino, que é maior nas classes mais baixas, né? A gente vai tentar procurar pensar, eu vi algumas hipóteses sobre isso na literatura. E o processo de formação de família, dos adiamentos, da união, do nascimento de filhos, né, da permanência dos filhos por mais tempo na casa dos pais, né, isso chamada geração canguru. A relação disso com o processo de escolarização acho que é algo que precisa ser mais estudado, é algo que desde sempre foi muito frequente nas estratégias familiares das classes mais altas, né. Tem um texto do Bourdieu que ele fala das estratégias familiares, e ele fala não apenas do investimento no capital educacional dos filhos, né, e as várias formas de transmissão do capital social, das relações sociais, do capital cultural, mas também de estratégias reprodutivas, o número de filhos. Então tem um estudo da Letícia Marteletto que ela analisa o número de filhos, né, a redução da fecundidade. Isso tem um impacto também nas oportunidades educacionais, né, no próprio tempo, né, e capital econômico que as famílias têm para dividir entre os filhos, né, menos filhos, né, menor a chance de ter que escolher um para seguir estudando, para ser investido, principalmente nas classes mais baixas, que os recursos são menores. Então, tem uma série de questões que eu vou pontuar algumas evidências, né, a partir do que eu estudei pelas famílias e outras coisas, né, com a ajuda das sugestões de vocês e tudo que eu vi hoje, eu pretendo continuar estudando. Então, é uma interlocução da sociologia da educação com a sociologia das famílias, né, que é importante sempre colocar no plural, né? Ainda mais quando o pai discute o estatuto da família, tentando reduzir, né, tudo que a gente avançou em termos de reconhecimento da diversidade, né, das famílias, que é uma tendência, e das relações de gênero e das desigualdades sociais, que é um tema que eu me dedico há quase 2 décadas. Então, eu vou procurar fazer uma caracterização do contexto amplo das mudanças nas relações familiares, de gênero e classe no Brasil, e do lugar da educação nas transformações em curso. A democratização do acesso à educação é experimentada no Brasil nas últimas décadas, né, graças à expansão da escola pública. E uma novidade, né, importante é essa ampliação do percurso escolar das classes básicas, apesar de todos os problemas que a gente tem debatido esses dias de desigualdade, né, no acesso ao conhecimento, né, muito mais acesso à escola, não tanto em termos de rendimento do diploma e tudo mais. E de própria consecução do diploma. Nessa ampliação consolidou-se a tendência que já existia desde 76, a minha análise é de 1976 a 2012, dados da PNAD, do IBGE, eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Se consolidou essa tendência dos melhores resultados escolares das filhas, comparados aos filhos, que existem em todas as classes, mas as classes baixas têm uma assimetria maior. A maior democratização das relações familiares geracionais, né, tem favorecido a permanência dos filhos na casa dos pais, aumentando, né, um fator que tende a aumentar a viabilidade da extensão dos percursos escolares, né, inclusive se reconhece como uma estratégia de escolarização. Não só, né, há vários problemas em jogo, das transições juvenis, dificuldade de inserção no mercado de trabalho,
das próprias transformações na família, que leva a adiamentos, né, de formação de família, ou retorna a viver com os pais, às vezes adulto, devido à ruptura de união, etc. As mulheres das classes baixas também experimentam, na última década, uma redução da gravidez na adolescência e o adiamento do processo de formação de família, que é um fator que também pode estar relacionado, né, certamente, não tem como demonstrar, só algumas evidências preliminares, mas que tem favorecido que elas têm se aproximado mais em termos de formação de família com as mulheres das classes altas, com tendência de adiamento também e redução da fecundidade na adolescência. A medida de classes, né, é baseada no trabalho de Nelson do Vale Silva, que talvez muitos conheçam porque fez alguns estudos sobre desigualdade racial, expansão da educação no Brasil, foi meu orientador no doutorado e meu orientador agora no pós-doutorado. Então, são mais de 15 anos de orientação, tenho essa sorte, e ele fez uma classificação ocupacional para o Brasil, né, uma estrutura de classe para o Brasil, considerando as clivagens que existem no país, rural, urbano, indústria moderna, indústria tradicional, né, trabalho manual no manual, e aí, com a orientação dele, ele tinha 16 categorias, a gente fez uma classificação mais econômica com 8 categorias, que são essas. Classe 1, trabalhadores rurais, né, e a classe 8, os profissionais de nível superior, né, sendo que a classe 7 e 8, na visão do Bourdieu, elas são a agregação por análise de cluster, foi feita, né, com base em educação média e renda média das ocupações, e a classe 8, na verdade, é a que tem mais capital cultural, e a classe 7 é a classe alta que tem mais capital econômico, né. Esse gráfico eu fiz para todos os anos, que eu pus o início e o fim, né. Mesmo com tudo que a gente discutiu de desigualdade aqui, que persiste, esse gráfico é um gráfico que de alguma forma me emociona, porque eu cresci numa cidade pequena, de 5 mil habitantes, no interior de Minas, na zona rural, estudei em escola pública, convivi, né, com as classes baixas, e muitas crianças não tinham acesso à escola, né. Então, assim, em 76, se você pegar mais embaixo a classe baixa rural, né, tinha um acesso muito diminuto, né, e esse leque de classes, que isso aqui embaixo são a idade, em cima é o percentual que está na escola. Então, você tem uma distância muito grande. Em 2012, claro que até os 14 anos, isso é a expansão, né, da educação fundamental, tem uma equalização no acesso, depois abre de novo o leque de classes, né, mas isso em termos de experiência de escolarização, da presença da escola na vida das crianças, né, e jovens, é uma coisa marcante na história do Brasil, com todas as limitações que tem. Acho que o vídeo que a gente viu ontem à noite mostra que isso tem um potencial também de ampliação das expectativas, que a gente não sabe onde que vai dar, que a gente espera que dê, né, um bom resultado. Faz um pouquinho o microfone para trás só. Isso. Um bom resultado de continuar politizando a politização da juventude e traga resultados de cobrança, de melhoria da qualidade, de redução das desigualdades também em termos de rendimento. Esse gráfico também aqui eu acho muito interessante, que é justamente sobre esse alongamento dos percursos escolares. Para cada classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se vocês observarem, aqui tem 2 datas, né? Mas a classe 8, se pegar a 8 primeiro para ficar mais claro, né? Aqui é a frequência de trabalho e a frequência de estudo, né? O momento, essas bolinhas azul e amarelo, né? Nas 2 datas, né? Azul em 76 e amarelo em 2012. A idade em que o percentual de estudantes era menor que o percentual de trabalhadores, né? Então aumentava, eram tendencialmente mais trabalhadores que estudantes. Porque vários autores discutem, né, percursos longos, percursos curtos, né, e o percurso longo é algo muito antigo nas classes altas, esse alongamento do percurso nas classes baixas, que vai movimentando, né, para idades mais velhas, né, é uma transformação também muito interessante, que a gente, né, precisa pensar todas as implicações, inclusive desses processos de formação de família, né? A gente vai retomar isso aqui.
Aí, na comparação dos resultados educacionais de filhos e filhas, é que é interessante que o acesso à escola não é tão diferenciado, mas as chances de ter alcançado, né, aqui 8 anos de estudo e 11 anos de estudo, são muito maiores. Eu acho que eu fiz muito dado no mesmo gráfico, mas vou tentar explicar para vocês. São muito maiores para as meninas do que para os meninos, e nas classes baixas essa diferença é muito maior, chega a ser o dobro, né, de menina que isso na condição de filha, tá? É claro que depois eu vou mostrar dos cangurus, as mulheres, elas, com mais frequência, elas saem da condição de filha mais cedo, né, para o processo de formação de família, porque ainda mantém esse padrão de desigual, né, de diferencial de idade, que os homens são mais velhos que as mulheres, né, nas uniões, que reduziu um pouco essa diferença, mas ainda é predominantemente assim. Então, essa é a questão que me motivou, né, principalmente, está no título do trabalho, né, pensar esse sucesso escolar feminino desigual, que também é uma coisa interessante, né, a educação é uma das poucas áreas em que a desigualdade de gênero reverteu de uma forma marcante, né, ainda que persista todos os problemas que já foi mostrado, né, como foi mostrado por condição social, dos cursos que são escolhidos, também apareceu ontem, ou anteontem, na discussão sobre leitura, né, desempenho das mulheres melhor do que os dos homens, mas a escolha, né, de profissões, assim, os homens ainda vão mais para profissões mais valorizadas, exatas e tal. Bom, então essa é a questão que me motivou. Observando a permanência dos filhos, né, na condição de filhos, né, a não transição para a formação de uma família própria, os homens é que são mais frequentemente na posição de cangurus, né, de permanecer mais tempo na casa dos pais. Isso é uma tendência que está sendo observada no Brasil e que vem crescendo realmente. Observando por classe, é mais frequente entre os homens e nas classes médias e altas, mas também aparece nas classes baixas, não necessariamente vai estar associado só com a escolarização. Por exemplo, o celibato masculino no campo, né, faz com que seja mais frequente homens na posição de filhos, né, nas classes baixas rurais. Né. Então, isso pode ser parte das estratégias familiares de dar suporte aos filhos para seguir estudando. Né. Tem várias discussões sobre isso, da estratégia mesmo de classe, de usufruir de uma condição de vida melhor, né, até pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de poder contar, ter casa, comida, roupa lavada, e estar mais livre para estudar, investir na carreira, e ter o dinheiro mais livre para lazer, para tudo. E também a contribuição dos filhos no orçamento familiar, que certamente é mais frequente nas classes baixas. Outra tendência, que no caso, né, dado para a família, né, por uma questão de viés de gênero, eles são coletados majoritariamente só para mulher. Né. Alguns aspectos têm disponível para homem também, Estado Civil, alguns aspectos, mas ter filho, né, e vários outros aspectos apresentados só para mulher. A gente sabe que a fecundidade da mulher não é necessariamente igual à do homem, né, ainda mais nesse contexto de mudança de família. Mas, então, isso é uma restrição, que alguns aspectos seria interessante comparar também os percursos escolares e familiares relacionando dos homens. Então, aqui é o percentual de mulheres no estado de solteiras, né, não unidas, que se mantém solteiras, em 84 e 2012, que há uma lacuna de dados nas PNAD sobre nupcialidade, e que há, a partir da classe 3, né, na classe 3, 4, 5, 7 e 8, há uma tendência que a gente constata de adiamento, que é o fato da curva, né, amarela, que é de 2012, está mais descolada. Né? Então, aumenta o percentual de mulheres que permanecem solteiras por mais tempo. Em relação à fecundidade, a partir da classe 3, a gente observa que está no percentual de mulheres que já haviam sido mães, né? Esse percentual diminui, a curva amarela diminui o percentual de mulheres que já haviam sido mães. Na classe 8, o hiato é bem visível, né? Mas a partir da classe 3, você já vê essa questão do adiamento. Não é que as mulheres deixem de ser mães, no final da curva estão mais ou menos próximas, né? Mas que elas adiam mais a maternidade. A gravidez na adolescência, que é algo que é relacionado à interrupção dos estudos, mas não de uma forma
determinista, né, já que muitas mulheres interromperam os estudos antes de serem mães, né, tem a ver com as oportunidades educacionais, com as próprias aspirações, perspectivas, né. A Maria Luísa Elbor, né, ela estuda a questão da gravidez na adolescência, ela diz que as classes baixas fazem uma transição condensada, mais rápida, para o status adultos pela maternidade, muitas vezes por uma aspiração a mudar de status através do ser mãe, né? Que um dos desafios, né, tem outro estudo da Rosana Ehringer também sobre a questão das expectativas educacionais, né? Um dos desafios é construir maiores expectativas educacionais nas classes baixas, né? Que a gente tem visualizado isso através da política de cotas, né? Eu tenho amigas que trabalham na educação e falam de que tem agora argumento para falar nas classes baixas, olha, tem possibilidade de entrar na universidade, então vamos estudar e, né, abrir o horizonte de possibilidades. Então, um dos fatores que estava relacionado, seja porque a pessoa não se pensa prolongando a escolarização e por isso tem uma atitude menos proativa para controlar a fecundidade, né, é justamente então a maior frequência de gravidez na adolescência, que realmente é maior nas classes baixas, mas que de 2006 para 2012 já se constata essa redução em todas as classes, né, inclusive nas classes baixas, né, que também pode ser um bom indicador das perspectivas desse prolongamento da escolarização. Aí propus uma regressão logística sobre a chance de ter cursado nível médio, nível superior, né, mulheres adultas, isso em 96. Eu penso em fazer isso para 2014, que tem dados de mobilidade social, que eu trabalhei só até 2012, para tentar controlar a origem social, né, porque para saber qual a origem, a condição de classe da pessoa na época, né, em que ela era jovem, né. Então, esse que eu marquei em amarelo, controlando vários aspectos de classe de origem, escolaridade do pai, da mãe, você vê que o fato da mulher ter adiado a fecundidade aumenta, no caso de 9 anos ou mais de estudo, de 9 anos ou mais de estudo, em 4 vezes, no caso de 12 anos ou mais de estudo, em 12 vezes a chance, comparado, né, a mulher que teve filho com até 19 anos, aumenta a chance de ter atingido esses níveis de educação. Então, por mais que seja uma relação que a gente tem que problematizar, que algumas interromperam antes, né, há essa associação. Bom, passando para as considerações finais, que o tempo já está se esgotando, essa questão das desigualdades educacionais, do papel da herança familiar, né, no sentido amplo, né, inclusive a herança econômica, que cada vez mais a gente vê os estudos, por exemplo, do Piketty, né, que sobre o capital do século XXI, que dedica um capítulo à herança, né, que é uma herança econômica também, isso faz muita diferença, né, mas a herança familiar no sentido amplo, né, de herança social, de capacidade de transmitir, né, vantagens, né, vários estudos mostram isso, que é um estudo que compara as decisões críticas de estudar e trabalhar, só trabalhar, ou não, nem, né, que na verdade nem omite o fato de que muitas mulheres estão dedicando ao trabalho doméstico também, né, que isso também tem a ver com formação de família mais cedo, também cuidar dos irmãos menores, né, tem vários aspectos. Então, nessa questão quando discute um estudo sobre essas decisões críticas, chama a atenção de que a capacidade do Brasil, né, de transmitir, os pais mais escolarizados, né, transmitir para os filhos as vantagens é muito grande. Questão também já clássica da reversão das desigualdades de gênero na área de educação, né, que pelo menos desde Baudelaire e Stabler, a Levy, né, que discute a questão das mulheres, né, os melhores resultados das mulheres, e isso já nos anos 60, 70, isso já começou a ser discutido. Refletir sobre a diferença, ainda que persistam, né, as desigualdades dentro das carreiras e tal, também não precisa absolutizar, né, que resolver o problema de gênero, né, claro, continua sendo o outro. Refletir sobre as diferenças do desempenho educacional a favor das filhas, né, ser maior nas classes baixas,
Aí, na literatura, eu vi algumas questões sobre a maior atribuição de trabalho doméstico e de cuidado remunerado é mais frequente nas classes baixas. Aí tem um estudo, aquele Por Ser Menina no Brasil, que alguns de vocês talvez conheçam, né, que é uma ONG que fez, pergunta, né, as meninas arrumam mais a cama, fazem uma série de coisas, em termos de trabalho doméstico mais, né, participam da preparação de comida, limpeza da casa, etc. Mas os dados do IBGE também mostram que as classes mais baixas, os filhos, né, e filhas das classes baixas fazem mais trabalho doméstico que das classes altas, e as filhas mais ainda, né? A desigualdade de gênero, é claro, é maior ainda que a desigualdade de classe, mas tudo isso são fatores de tempo, né? Apareceu essa questão de manhã, de uso do tempo, né? Isso é um aspecto importante. Então, o tempo dedicado ao trabalho doméstico, o tempo dedicado ao trabalho remunerado, que apesar do Brasil ter reduzido muito o trabalho infantil, ainda o trabalho começa mais cedo nas classes mais baixas, tudo isso afeta as oportunidades educacionais, mas aparentemente a conciliação das meninas na classe baixa, o trabalho doméstico com o estudo é mais viável, e tem alguns estudos que problematizam se também a escola, né, não tem uma motivação extra por ser um espaço de sociabilidade, né, feminino, que as meninas ainda são mais controladas. Tem até a Maria das Dores Campos, que estuda a questão dos pentecostais e comenta essa questão do controle sobre as meninas pode estar tendo uma repercussão na própria escolarização, né? Então, assim, paradoxalmente, as desigualdades de gênero podem estar ajudando na escolarização feminina, né? Não que isso seja desejável. Adorei o vídeo ontem, um monte de meninas, posições na área política, né? Que é um dos domínios mais desiguais no Brasil, né? O percentual de mulheres no parlamento, 9%, então foi muito interessante ver. Espero que essa mudança na socialização de gênero já esteja acontecendo de uma forma mais intensa, mas aparentemente isso pode estar beneficiando. E essa socialização de gênero também, tem um livro mais recente do Baudelaire Lestablet, uma coisa assim, O que há de novo com as meninas, que eles analisam vários estudos sobre socialização de gênero e comentam, né? Por exemplo, os meninos ainda brincam mais com os soldados, as meninas ainda brincam mais de bonecos, vai discutindo uma série de questões. Eu já vi estudos da OCDE comentando que os meninos usam mais jogos, usam mais computadores, aparece alguma coisa em bibliografia no Brasil também, enquanto isso também pode estar, né, vários aspectos da socialização desigual de gênero pode estar impactando nesses resultados diferentes, né? Então, as mudanças da família, em princípio, favorecem a ampliação do percurso escolar dos filhos, essa maior permanência na casa dos pais, né, e das filhas em particular, com essa tendência de adiamento de formação de família, de redução da fecundidade do adolescente. Concluindo mesmo, já deve estar no limite. Eu estou muito interessada, alguns colegas aqui já me deram alguma recomendação e estou muito aberta a receber outras sugestões. A literatura sobre sacrifícios nas classes baixas, sobre esforço, né, que é feito, né? Eu queria olhar essa literatura com mais calma. Eu coloquei no trabalho, no texto, algumas evidências de que, por exemplo, os homens mais frequentemente estudam e trabalham. É mais frequente que as filhas sejam financiadas pela família. Entre as famílias pobres é mais frequente, né, que quem esteja estudando sejam filhas. Então, buscar essas evidências e pensar mais essa questão da possibilidade de escolher um membro da família, né, ou mais, se possível, para seguir estudando, de dar preferência às filhas pelo melhor resultado escolar que elas venham demonstrando. Então, isso eu acho que todas são questões que me inquietam, que eu gostaria de continuar pesquisando. E essa interlocução, né, da sociologia da família e das relações de gênero com a sociologia da educação e da discussão de certificação social e desigualdade, eu acho que traz muitas questões interessantes. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de participar desse debate. Obrigada.